Olá, boa noite a todos e todas, todes. Aqui é a Tainá de Paula, vereadora aqui da cidade do Rio de Janeiro, petista, mulher militante de luta. E é uma honra coordenar essa noite, esse ciclo de debates aqui junto ao Instituto Lula. Falar que esse ciclo de debates é sobre o cenário de desigualdade que o país enfrenta, enfim, principalmente focado no debate da justiça fiscal, que a gente precisa estabelecer na próxima quadra de história aqui no Brasil. E teremos duas figuras importantíssimas para esse debate. Quero convidar aqui para a telinha e me acompanhar nessa noite desse debate profundo o querido Fausto Júnior, que é professor, ele foi assessor do Fórum Nacional do Trabalho nas discussões referentes à reorganização sindical e do direito à greve. Ele foi técnico do DIEESE, responsável pela assessoria e construção das mesas de negociação no sistema de negociação permanente do município de São Paulo, e é doutor, mestre em educação pela Faculdade de Educação da USP, e atua nas áreas de educação, sindicalismo, relações de trabalho, desenvolvimento industrial, e muita coisa que ele vai falar aqui. O outro é um querido companheiro de luta, um sujeito necessário, especialista na política de gestão pública, na segurança pública, foi assessor especial no governo Dilma, hoje é coordenador no Brasil da Open Society Foundations. Quero chamar aqui Pedro Abramovay. Seja bem-vindo. Posicionando aqui rapidamente, passando a palavra para o querido Fausto, né, de início de saída, não é segredo para ninguém, né, que para além da grande dificuldade da injustiça sanitária, social, na verdade, a grande gravidade desse contexto, né, da pandemia, é a grande crise social, civilizatória que a gente vive. Acho que em todos os setores do campo progressista democrático a gente tem acúmulo consenso sobre isso, mas é muito importante a gente retomar algumas discussões que, na verdade, o campo progressista conseguiu pontuar bem nesse contexto de tanta dificuldade ao redor da renda básica, a partir da discussão também dos direitos da distribuição de renda, da distribuição da renda direta, a necessidade da gente ter uma outra justiça bancária e tributária no Brasil, como é que a gente fala da participação dos mercados financeiros na contribuição do equilíbrio econômico, da equidade de direitos. Nunca se falou tanto em taxação das grandes fortunas. Se a gente for falar aqui, né, de uma construção, de uma ideia de culpa petista, né, eu não gosto muito de usar o debate da culpa cristã, mas um dos cenários que a gente não conseguiu avançar foi a construção de uma lógica de taxação de grandes fortunas, do enfrentamento ao debate da taxação dos lucros e dividendos, e como é que a gente faz um equilíbrio mais equitativo das contas públicas e, obviamente, um ajuste fiscal que insira a contribuição dos ricos e redistribua e equipare, na verdade, uma agenda de direitos aos mais pobres. É importante que a gente fale aqui, né, nesse cenário de barbárie que a gente vive, o pós-crise, pós-pandemia, mesmo que a gente não tenha uma certeza de vacina, é muito importante que 2023, oxalá que seja com Lula, né, que a gente tenha aí uma agenda clara que reflita esse aspecto de desigualdade no curto e no médio prazo. E encare um país diferente do que a gente pegou em 2002, entendendo hoje a precarização do trabalho, a destruição das relações de trabalho, a ideia da individualidade, do ultraneoliberalismo colocados como agenda imperativa e quase que indeléveis, como cláusulas inegociáveis no capitalismo dos trópicos que a gente precisa avançar e enfrentar. Quero, de fato, agradecer um espaço de reflexão aqui, falar que nós teremos cerca, né, de 15 a 20 minutos para cada palestrante, cada orador aqui. Teremos um bloco ao final das duas falas, um bloco de perguntas. Vou conduzir aqui, vou pedir o auxílio luxuoso do Instituto Lula para nos conduzir as perguntas aí da plateia, desse público virtual. E quero aqui já abrir a palavra Fausto, fazendo uma apresentação universal que se faz necessário. A essa aqui que media, ela tem uma pele escura retinta, tem um sorriso largo, um cabelo black curto, ela usa óculos verdes, um batom vermelho e uma vontade gigante de construir um Brasil bem petista. Quero convidar aqui Fausto Augusto, peço que também faça a sua apresentação universal no começo aí da sua complementação de apresentação. Obrigada, Fausto.
Oi, Tainá. Primeiro, antes de mais nada, boa noite, né? Boa noite, Tainá. Boa noite, Paulo. É um prazer. Paulo, não, Pedro, desculpa. Antes de mais nada, agradecer o convite para um debate tão necessário quanto o debate da desigualdade no Brasil. Bem, minha apresentação é isso. Eu sou, antes de mais nada, um educador meio mestiço, assim, de japonês com brasileiro. O atual diretor técnico do Diese, é o meu papel aqui, né? Trazer um monte de dados e informações para vocês. E com a ideia que a gente possa discutir um pouquinho quais são um pouco as alternativas, pensar um pouco a situação, saber que a questão da desigualdade na pandemia ela explodiu na nossa cara, né? Na nossa cara no sentido de que nós já sabíamos, mas na cara de muito brasileiro, de muita da elite brasileira que não compreendia ou pelo menos tenta esconder uma desigualdade que é uma das maiores do mundo. Então, de alguma forma, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre isso. A ideia é de se apresentar, né, Tainé? Depois volta, é isso? Ah, pode começar, é isso? Perdão, pode. Ah, Depois eu então passo a vamos palavra. seguir. Pedro, Então ele se tá bom. apresenta. Então tá bom. Então vamos lá. Pode seguir. Então, bem, então antes de mais nada, esse debate da desigualdade, eu vou tentar apresentar, né, toda vez que chamam de ESE, o pessoal espera um monte de números, né? Então eu vou apresentar um monte de números, porque isso ajuda, contextualiza, mostra um pouquinho dos nossos dilemas. Antes de mais nada, pensar que quando a gente debate desigualdade no Brasil, é algo muitas vezes para muito além do que a gente imagina. O Brasil é um país extremamente desigual. E desigual em vários sentidos, né? Quando a gente fala de desigualdade, é claro que eu vou me focar muito na desigualdade de renda, na desigualdade de acesso ao emprego, na desigualdade de acesso ao mundo do trabalho e etc. Mas é óbvio que essa nossa desigualdade ela tem uma cara de gênero. A desigualdade entre homens e mulheres é algo gritante no nosso país. A desigualdade de cor e raça é gritante. A desigualdade entre o homem branco e o homem branco e a mulher negra é abissal no nosso país, por exemplo, a desigualdade de renda, a desigualdade de condição. A desigualdade de acessos é fundamental, ou seja, a gente vai vendo que também o acesso aos equipamentos e aos direitos públicos, eles são também mediados por essa nossa desigualdade, de alguma forma. O maior exemplo disso é o acesso à educação, principalmente à educação universitária. Então, o acesso à saúde é um outro exemplo, a gente viu esse debate na pandemia, a gente ainda vai discutir muito, né, mas desses quase 600 mil mortos, a grande maioria é da periferia, a grande maioria é de alguns, daqueles que têm pouco acesso à própria saúde e às condições de saúde colocadas, ou seja, quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando de acesso a coisas básicas, como água, esgoto, acesso à internet, a gente viu isso agora no meio dos dilemas aí chamado home office de um lado, ou da escola aí virtual que passou por conta disso. Então, tudo isso, de alguma forma, quando a gente fala de desigualdade, está embutido, não tem como separar essas coisas, né? Nós temos uma desigualdade de acesso ao mercado de trabalho entre pessoas jovens e pessoas mais maduras, então tudo isso está no nosso rol. Agora, é claro, né, quando a gente vai falar um pouquinho sobre desigualdade, eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela, porque aí ajuda para a gente pensar um pouquinho algumas coisas juntas. Deixa eu ver se eu consigo fazer o negócio direito aqui. É sempre um, é sempre um aprendizado conseguir fazer esse. Deixa eu achar aqui a janela, aqui é esse, vou compartilhar esse aqui. Vamos lá. Bem, acho que agora tá dando para todo mundo enxergar aí, Tainá? Tá tranquilo? Perfeito, Fausto. Então tá ótimo. Então vamos lá. Bem, qual que é a minha primeira intenção é mostrar um pouquinho, né, nesse debate que está agora, a questão do acesso ao trabalho, a questão do emprego formal, a questão da renda, de certo modo está no centro desse debate da desigualdade no Brasil hoje. Até porque toda essa nossa discussão da renda básica de cidadania, toda essa nossa discussão do auxílio emergencial, que colocou aí na nossa cara o dilema que é um Brasil que não tem acesso aos equipamentos, às políticas públicas em geral, de certo modo colocou, e os 15 milhões de desempregados. Tudo isso está para nós como grande centro. Quando a gente olha na questão de emprego e desemprego, é bastante assustador o que aconteceu na pandemia. O primeiro dado na verdade, a gente já vinha com o mercado de trabalho em deterioração. O mercado de trabalho brasileiro já é bastante heterogêneo, mas ele veio se deteriorando principalmente a partir de 2015, 2016, e vai chegar na pandemia de algo já bastante complicado, alguma coisa perto aí de quase 12 milhões de desempregados,
mas ele vai se complicar, ele vai se deteriorar de maneira muito maior ao longo da pandemia e não se recuperou. Ao contrário, né, ele ainda caminha de maneira muito tênue e muito provavelmente numa outra lógica. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha na força de trabalho ali, no começo da pandemia, eu estou pegando o trimestre de dezembro e fevereiro, em torno de 106 milhões, isso hoje são um pouquinho mais de 101 milhões, ou seja, 5 milhões aí quase de pessoas saíram da força de trabalho, saíram no sentido de abandonar mesmo, estão provavelmente, estão normalmente ali naquele mundo dos chamados inativos ou fora da força de trabalho, isso que é um dado importante. Desemprego, nós saímos de 12,3 milhões para 14,6 milhões, a taxa saiu de 11 para 14, a nossa população ocupada, ela caiu de 93 para 86,7, ou seja, 8,6 milhões de pessoas perderam as suas ocupações nesse período da pandemia. Nós temos um mercado de trabalho extremamente informal, mais de 40% do nosso mercado é informal. Como eu mostrei, o número de pessoas fora da força de trabalho cresceu muito, quase 10 milhões de pessoas saíram do mercado de trabalho, e aí sair do mercado de trabalho é algo grave, porque isso significa que de certo modo, um conjunto de pessoas que de alguma forma tinham voltado e começaram a ser empurrados para fora. O desalento, que eu acho que é um dado bastante importante, que são as pessoas que vão desistindo mesmo de trabalhar, né, vão desistir de buscar o seu emprego, saiu de 4,7 para 5,7, e a taxa de subutilização explodiu. Nós estamos hoje com quase 33 milhões de pessoas que trabalham ou desempregados, né, ou subocupados, que a gente chama aqueles que não conseguem trabalho suficiente para conseguir manter a sua família. Esse é um dado bastante importante para a gente olhar o quanto isso aqui já é um dilema bastante grande quando a gente pensa em desigualdade, quando a gente olha para o mercado de trabalho. Agora, quando a gente vai para dentro do mercado de trabalho, a gente vai ver que essa desigualdade também ela transcende e ela vai mostrando um pouco do que eu tinha falado. Eu não vou entrar em todos os detalhes para não explodir meu tempo, mas rapidamente, o número de ocupados, então, ele tem queda, né? Ele caiu o número de ocupados, mas quando eu vou olhar a diferença, por exemplo, entre quem tem ensino superior aumentou quase 5%. Em compensação, aqueles que têm uma escolaridade menor caiu mais de 10%. Então, isso é uma referência para ver como o acesso ao mercado de trabalho é extremamente desigual. A gente fala de uma renda média em torno de R$ 2.550, mas essa renda média, na verdade, ela não caiu nesse período da pandemia, mas chama a atenção que ela não caiu, porque quem saiu do mercado de trabalho eram aqueles que ganhavam menos. Né? E aí, o extrato de renda nos ajuda a entender um pouco isso. 25% dos ocupados, ou seja, daqueles que trabalham no Brasil, ganham até um salário mínimo. Né? Se você pegar ali 50%, eles ganham até R$ 1.500, ou seja, nós estamos falando de uma população que metade de quem trabalha ganha um pouquinho mais do que um salário mínimo, né? E 75% não atinge R$ 3.000, ou seja, menos de 3 salários mínimos. Né? 90% da população brasileira ganha menos de R$ 5.000. Esse é o quadro da nossa renda, e esse é o quadro que mostra os dramas que nós temos no compartilhamento da riqueza. E aí, alguns dados para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Porque, por exemplo, nós estamos agora com uma inflação alta, girando em torno dos 10%. E a inflação alta, primeiro, ela normalmente, historicamente, penaliza os mais pobres, e nesse momento, ela penaliza mais, porque a inflação dos mais pobres está mais alta. A inflação das rendas mais baixas está beirando a 9, enquanto dos mais altos beirando a 6. Isso é algo para a gente pensar. E a cesta básica subiu próximo entre 20% e 30% nesse mesmo período, ou seja, os itens básicos da cesta das pessoas cresceu muito o seu preço, e aí nós estamos vivendo o que a gente está chamando, o que a gente conhece historicamente aí como carestia, ou seja, o meu salário está encolhendo e, ao mesmo tempo, o preço básico, em especial dos produtos elementares, está subindo muito, e isso aumenta o nosso fosso de desigualdade. Com o enfraquecimento do movimento sindical, que é pauta constante do atual governo, o que a gente está assistindo? A capacidade da classe trabalhadora de recompor suas perdas vem diminuindo. Hoje, quase 60% das negociações coletivas sequer têm conseguido recuperar a inflação. Tudo isso vai avançando no nosso dilema do que é a desigualdade, e cresce de maneira acelerada no atual governo. Um outro dado que eu acho que vale a pena trazer um pouquinho rapidamente também é que o que tem acontecido, então, inevitavelmente? Bem, as pessoas em extrema pobreza têm crescido e crescido muito.
Para você ter uma ideia, nós estamos falando em alguma coisa em perto de 1,2 milhões de pessoas, quase um crescimento de quase 10%, né, quase 9%, cresceu entre 2019 e 2021. E aí a gente vai olhando também como é que essa distribuição da renda, essa distribuição da pobreza, ela também se dá de maneira diversa quando a gente vai para os estados brasileiros. Enquanto no Piauí a gente tem aí 15% da população local em situação de extrema pobreza, a gente vai para o Paraná, para Santa Catarina, esse valor é muito mais baixo, muito próximo, abaixo dos 5%. A Paraíba, 13%. Isso é só para ter uma ideia de como essa dificuldade regional é algo colocado, e que no atual momento que nós estamos assistindo é novamente um processo de reconcentração de renda e investimento nos estados do Sul-Sudeste. A questão da segurança alimentar, né, ou seja, segundo os dados aí da rede brasileira, a gente tem hoje quase 117 milhões de pessoas vivendo com algum grau de insegurança alimentar, 43,4 milhões não têm alimento suficiente e 19 milhões de pessoas efetivamente passam fome no Brasil. Quase 10% da nossa população. É algo bastante grave. A gente que tinha saído do mapa da pobreza, da fome, retorna de maneira muito acelerada. E aí, de novo, né, quando a gente fala de desigualdade, é disso. Em compensação, né, só para não falar, a gente tem os bilionários crescendo a sua renda. Né, mais de 22 bilionários novos no Brasil, e cada vez mais os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres. E aí eu queria trazer algumas reflexões para vocês muito rapidamente, para a gente pensar um pouquinho sobre renda. E eu acho que essa discussão agora, da renda básica de cidadania, tem ajudado a gente a fazer boas discussões. Quando a gente pensa em renda, e uma renda como um elemento importante para a gente pensar a questão da distribuição, da desigualdade, da diminuição da desigualdade, existem 3 grandes bases de renda no Brasil. A renda efetivamente do trabalho, que é aquela que a gente fala muito, a renda de transferência do Estado, que ela é bastante importante nesse processo de redução da desigualdade, e uma discussão bastante interessante, que é algo que a gente tem tentado trazer ao debate, que é a discussão de uma renda não monetária ou uma renda comunitária que os grupos mais pobres se organizam e constroem como alternativa. Eu acho que esse é um dado para a gente pensar um pouquinho mais para frente. Mas só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, benefício de prestação continuada no Brasil, em torno de 5 milhões de pessoas, e tem aí alguma coisa perto de 65 bilhões. O Bolsa Família, em torno de 15 milhões de pessoas, com gasto em torno de 30 bilhões, se vocês olharem, é algo bastante limitado, né? Somando as duas coisas, daí não dá nem 100 bilhões, um pouco de seguro-defesa, um pouco de programa de reeducação infantil, ou seja, nós falamos de uma transferência de renda no Brasil bastante pequena do ponto de vista do Estado, girando em torno de 90, um pouquinho menos de 100 bilhões de reais. O auxílio emergencial mostrou para a gente o que significa esse debate, porque para o auxílio emergencial aí, que a gente brigou duramente dentro do Congresso Nacional, isso é bastante importante dizer, o auxílio emergencial não foi uma política deste governo, foi uma conquista importante do movimento sindical, do movimento social. A gente teve aí em torno de 65 milhões de pessoas elegíveis, né? Alguma coisa em torno de 121 bilhões foi creditados aí pelo programa. E a gente viu o que isso significou. Uma parte do crescimento, do não encolhimento maior da nossa economia está ligado ao que significou, de alguma forma, o auxílio emergencial. Esses são dados para a gente pensar um pouquinho como as transferências de renda são importantes quando a gente pensa desigualdade, quando a gente pensa diminuição de desigualdade. Mas não só as transferências de renda, eu quero chamar a atenção também que os direitos sociais são algo bastante importante para a gente compreender, e eu vou mostrar um gráfico mais para frente, o quanto essa discussão, para mexer com a desigualdade no país, você inevitavelmente precisa de ação efetiva do Estado. Não só nas transferências propriamente dito, mas também na execução dos direitos sociais que vão se transformando de alguma forma numa renda indireta desse sujeito. E aí eu queria só mostrar um dado para trazer alguma reflexão nova aqui para a gente, que é essa questão da chamada renda não monetária. É algo muito pouco discutido, os economistas quase não discutem isso, mas não é desprezível no Brasil. Nós temos alguma coisa perto de 16,7 milhões de famílias que têm renda familiar de até 2 salários mínimos, né? Para essas famílias, quase 30% da sua renda vem da renda não monetária. Quando você pega os 13 milhões entre 2 e 3 salários mínimos, nós estamos falando de 22% da renda vem disso. Essa renda não monetária, ela significa, se a gente for se contabilizá-la, alguma coisa perto de 1 trilhão por ano.
Por que eu estou chamando a atenção dessa distribuição, né? Essa camada aqui em vermelho, é o que a gente chama de renda não monetária, ou essa renda comunitária, eu acho que a gente precisa trazer para o debate. Porque essa renda ela é oriunda das construções comunitárias que a gente tem. E ela vai desde o compartilhamento de imóvel, né? Uma família não é só no mundo mais pobre, uma família não é só uma família na mesma casa, muitas vezes você tem 2, 3 famílias coabitando, você tem a troca de bens, né, e a troca de bens e serviços como algo bastante relevante na periferia. Você tem uma rede toda de ajuda mútua, e ela envolve as igrejas, ela envolve as ONGs, ela envolve os partidos, os sindicatos, ou seja, tudo isso está ocupando um espaço bastante importante. A gente viu essa rede funcionando e com um papel muito importante na pandemia, e que de alguma forma a gente tem que pensar sobre ela. Eu tenho sempre dito que é bastante importante que a gente pense um pouco como é que essas novas formas não capitalistas, ela de alguma forma podem pensar uma outra sociedade. Não uma outra sociedade que vai substituir a que está aí, afinal de contas, deve ser um processo de construção. Mas pensar uma sociedade pós-capitalista passa também para a gente olhar a questão da desigualdade sobre uma outra matriz econômica. É importante a gente pensar a discussão da economia solidária, da sociedade colaborativa, da economia feminista, da economia circular, da economia de Francisco. A gente tem um conjunto de possibilidades e necessidades que precisam ser discutidas. Para encerrar um pouco a minha fala e trazer algumas reflexões aqui, para que eu trouxe tanto número, né, Tainá? Eu sempre trago uma avalanche de número e às vezes dá uma confusão na cabeça das pessoas, mas é para tentar mostrar um pouco duas questões que são fundamentais. O Brasil é um país extremamente desigual. Bem, isso não é uma novidade. Essa desigualdade, ela é abissal. Quando você fala que 90% dos ocupados estão em uma renda média de até R$ 5.000, e que a grande maioria sequer atinge mais da metade é R$ 1.500, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma quantidade enorme de pessoas que vive com alguma coisa perto de R$ 500 por mês. Então não tem como você lidar. Quando a gente fez o debate do auxílio emergencial, muitos jornalistas me perguntavam, mas como é que uma pessoa pode viver com R$ 600 por mês, né, se a própria cesta básica custa mais? Bem, primeiro que a gente precisa olhar com bastante atenção os programas sociais, diversos, saúde, educação, assistência social, acesso à própria assistência em geral, a rede que se constrói, por exemplo, no entorno de um aposentado, entender que na lógica da Constituição Social, o núcleo familiar não necessariamente é o núcleo família margarina, ele se amplia, ele constrói laços de relação. Então, construir políticas de desigualdade, né, de combate à desigualdade, precisam levar em consideração esse mundo real. É o mundo real que se coloca para nós, na qual o Estado tem papel fundamental, mas não necessariamente, muitas vezes, do jeito que a gente imagina, né, ou grande Estado desenvolvimentista, etc. O Estado tem um papel fundamental em prover direitos sociais e universalizar esse conjunto de direitos sociais. É inadmissível pensar hoje, num Brasil do século XXI, uma diferença entre uma mulher bancária, por exemplo, né, que tem todos os direitos da CLT, e quando ela tem o seu filho, ela tem licença para maternidade. E uma mulher que vende café ou vende doce ali na estação de trem, ela tem o seu filho e não tem direito algum, né? Não tem proteção nenhuma com relação à sua maternidade, quando a própria Constituição, por exemplo, definiu o tripé de proteção à mulher e à maternidade. Então, essas são questões que a gente precisa trazer. Não faz o menor sentido uma parte da população e do trabalho ter direito a salário mínimo e jornada de 40 horas e outros tendo que trabalhar 16 horas para conseguir o mínimo para trazer o alimento para sua casa. Nós precisamos fazer esse debate. Esse debate ele é fundamental e ele passa necessariamente por uma grande discussão sobre renda do trabalho, de um lado, sim, direitos sociais e transferências de renda, e também uma organização social e comunitária que é capaz de minimamente construir alternativas outras que não o que está aí. Meu tempo acabou, Tainá, eu agradeço bastante a possibilidade. Na verdade, a minha intenção aqui era muito menos a gente falar sobre grandes questões, é muita coisa para conversar, mas pelo menos colocar alguns dados, alguns pontos, algumas orientações, alguns guias aí para a gente pensar um pouquinho e tentar organizar um pouco o debate. Espero ter ajudado, estamos aqui para o debate. Obrigado, Tainá. Maravilha, Fausto. Não, perfeito o teu panorama. Até pedi aqui, quero que você compartilhe no Instituto Lula essa apresentação, que traz dados
recém-formulados, né? Uma composição importante de um cenário trágico, de fato, que se anuncia, que se avizinha se nada for feito. 75% da população brasileira ganhando menos de R$ 3.000. E um debate avançado que você traz de renda comunitária e economia circular, muito potente esses pontos, sem dúvida alguma, e depois a gente desdobra com certeza nas questões. Agora eu quero chamar aqui Pedro Abramovay, coordenador da Open Society, um sujeito que é formulador de políticas públicas. Pedro, no 1º de janeiro de 2023, o que a gente faz? Com a palavra a você, e aí eu peço que você se apresente também de forma universal, para todo mundo que nos acompanha. Tá ótimo. Obrigado, Tainá. Obrigado, prazer, uma honra enorme estar aqui nesse evento do Instituto Lula, estar aqui dividindo espaço com Tainá de Paula, que eu admiro, conheço faz muito tempo, também com o Fausto, ótimo, enfim, e foi uma aula mesmo. Então, primeiro, me apresentando, sou homem branco, de óculos, barba e camisa preta. Sou atualmente, como disse Tainá, dirijo a Open Society Foundation para a América Latina e o Caribe. Sou advogado, doutor em ciência política e participei os 8 anos do governo Lula, chegando até no final a secretária nacional de Justiça. E para mim, então, claro, para mim é uma honra enorme poder estar aqui no Instituto, que faz esse trabalho importante, fundamental de ajudar a gente a pensar e olhar para os caminhos da democracia. Bom, a pergunta, Tainá, é ótima de dizer, bom, o que a gente faz em 2023, que eu acho que é bem por aí que eu quero falar. Claro que isso passa por chegar até lá, né? A gente precisa chegar até 2023 em todos os sentidos, né? Mas eu acho que é importante, e foi muito bom ter ouvido antes a fala do Fausto, porque eu queria falar justamente de como a desigualdade e o aprofundamento dela, e sobretudo uma nova visão sobre a desigualdade, transforma os sujeitos políticos, né? E aí como que a gente pensa nesses novos sujeitos políticos para justamente pensar o que seria a volta de um governo progressista, não apenas repetindo o passado, mas dando conta desses novos sujeitos políticos e das novas transformações que a gente quer para o país. Então, em primeiro lugar, assim, eu muitas vezes, e eu agora nesse lugar de estar numa organização que é internacional, é muito interessante perceber como a questão da desigualdade na América Latina é um debate antiquíssimo, né? E acho que pelo menos desde os anos 60 é algo muito consolidado. É muito difícil discutir política e você pode discutir a sério, fingir e tal, mas não dá para fugir do tema da desigualdade no Brasil ou na América Latina desde os anos 60, né? A CEPAL teve um papel muito importante nisso. Então. Nos Estados Unidos, a impressão que a gente tem no debate é que a desigualdade foi algo inventado com o Occupy Wall Street, né? Um tema novíssimo, né? Finalmente, então agora podemos falar de desigualdade. A gente fala, jura? Agora, eu acho que, ao mesmo tempo, o tema de raça, por exemplo, é um tema que lá é muito mais forte politicamente, desde os anos 60, pelo menos, e aqui acho que a gente tem muito para aprender nesse sentido, né? E acho que é algo mais recente na discussão política, a centralidade do tema de raça. E, particularmente no Brasil, é tristíssimo que isso seja recente, mas mais do que isso, só explica isso ser recente o racismo tão grande. O Brasil é a maior diáspora africana no mundo. O Brasil é o segundo país do mundo com mais afrodescendentes, só depois da Nigéria, maior que qualquer outro país da África, e a gente ter, assim, a perceber como a discussão racial vai entrar, ainda está longe, está no mainstream da discussão política, mas entra mais recentemente agora, né? E eu acho que esse é um tema para a gente pensar, inclusive fazer uma análise crítica do nosso governo nesse tema. E acho que junto com esse tema, também acho que tem 2 outros temas que eu queria tratar aqui, que é, então, o tema racial, o tema de gênero, que apareceu, e vou aprofundar isso na exposição do Fausto, e o tema de clima. Esses 3 temas, na minha opinião, eles carregam, primeiro, acho que eles lidam com questões que nós, no governo, não fomos capazes de dar a radicalidade que o Brasil exige, né?
e que, então, acho que tem um olhar crítico para a gente fazer e para pensar como que é o futuro, né? O que a gente quer fazer de diferente nesses pontos, mas mais do que isso, são temas que trouxeram novos sujeitos políticos, depois que aparecem de maneira forte, depois dos governos petistas, né? E acho que tem uma discussão, inclusive, quer dizer, existe isso, eu vejo muito em toda a América Latina, o momento de proposição é um momento muito fértil, né? É um momento, não tem como os movimentos sociais não terem uma tensão permanente com governos progressistas, que muitas vezes impede uma criatividade, né? Ela é fundamental, mas impede uma criatividade. Então, acho que tem que olhar o que foi produzido nesses anos, de algo muito duros, muito doídos, mas, ao mesmo tempo, muito criativos do ponto de vista de formulação e de criação de novos sujeitos na política, né? Acho que eu vou começar pelo tema de gênero. Primeiro, tema de gênero, que claro que foi um tema muito importante nos governos petistas, mas que, de novo, absolutamente não tiveram a centralidade que mereceriam. Quer dizer, hoje é muito difícil a gente pensar em construir um governo, por exemplo, sem que a discussão de paridade, por exemplo, esteja clara. Está tendo uma constituinte no Chile, onde a constituinte é paritária, né? Os governos paritários hoje, governos progressistas hoje, têm isso muito claramente. Isso não era uma questão, né? Acho que um exemplo para mim, uma pessoa de quem eu fui muito próximo, trabalhei muito junto durante o governo e depois do governo, foi a ex-ministra Nilceia Freire. A Nilceia era uma pessoa que, se fosse homem, seria considerada pela esquerda brasileira um dos grandes líderes da esquerda brasileira, né? A Nilceia foi responsável pela lei, na sua gestão, Lei Maria da Penha, foi a primeira reitora a instituir cotas, quando era reitora, né? Ou seja, no tema de gênero e de raça, talvez as duas grandes conquistas que a gente tem, né, passam pela Nilceia. E começou o debate, não foi na gestão dela, mas começou o debate da PEC das domésticas também na gestão dela. Ou seja, isso é de uma centralidade para o Brasil de 2021, que talvez naquela época não se entendia o papel que uma pessoa como ela, eu queria cristalizar nela como a falta, digamos assim, de protagonismo da Nilceia, do ministério dela e tal, para dizer como a gente deveria repensar o que é o tema de gênero. E aí tem muitos exemplos para a gente olhar. Um exemplo da Argentina. A Argentina, e aí justamente nessa tensão do movimento e dos temas das desigualdades, né, de novas visões sobre a desigualdade, de novo, quer dizer, a apresentação do Fausto, que traz a desigualdade de gênero de maneira tão clara, né, e mostra o que a pandemia, como a pandemia aumentou essa desigualdade de gênero, né, esse é um tema que, se a gente fizesse essa mesma apresentação há, sei lá, 15 anos atrás, talvez isso não aparecesse de maneira tão forte, né? E isso foi conquistado pelo movimento de mulheres mais recente, latino-americano, sobretudo, que foi para as ruas, que batalhou, que incluiu uma pauta, e que agora precisa fazer a gente repensar a centralidade do tema de gênero. O tema da pandemia, particularmente, quer dizer, um dos temas que aparece no momento inicial na apresentação do Fausto, mas que é fundamental, é o número de mulheres que saiu do mercado de trabalho, né, deixou o mercado de trabalho para se dedicar, sobretudo, às atividades de cuidado durante a pandemia, é enorme. A última estimativa que eu tinha visto é de 8 milhões de mulheres, né, que tinham deixado o mercado de trabalho. Isso no primeiro trimestre desse ano. Então, isso leva para a gente a discutir esse tema, que é um tema novo para a esquerda latino-americana, mas muito presente na Argentina, no Chile, cada vez mais no México, né, na Colômbia, que é o tema da economia do cuidado, né, que é justamente como que a gente contabiliza na economia as atividades de cuidado que são preponderantemente feitas por mulheres e que são absolutamente desvalorizadas do ponto de vista econômico. A gente precisa pensar uma economia que valorize. Não existe como a gente pensar equidade salarial entre homens e mulheres sem a gente entrar nesse ponto. As atividades de cuidado são atividades necessárias para todos os cidadãos. O custo e os ganhos dessa atividade têm que ser pensados por toda a sociedade, e não impostos esses custos às mulheres e os ganhos dedicados principalmente aos homens, né? Então, assim, olhar... E isso está sendo feito, isso não é um tema... Então, e aí, isso aí que eu ia entrar, quer dizer, as mulheres argentinas foram para as ruas, né, quase aprovaram o tema do aborto ainda na oposição, quase conseguiram, por pouco não conseguiram, foram para as ruas
e construíram uma agenda de gênero que é uma agenda, digamos assim, paralela ao kirchnerismo. Né? Ela não é uma agenda que veio do kirchnerismo. Ela é uma agenda que foi construída e quando Alberto Fernandes ganha a eleição, é impossível não reconhecer o papel das mulheres na construção dessa vitória e ele dá uma centralidade para a agenda de gênero em toda a sua gestão. Não só com a pauta do aborto, mas com pautas, com a questão da lei dos 1000 dias para cuidar das crianças, com a consideração do tempo de maternidade para aposentadoria, uma série de agendas. Isso vem pelo fato, por exemplo, que eles têm no Ministério de Finanças uma diretora de gênero, que a Mercedes, que está lá, que é uma pessoa que já trabalhava o tema da economia feminista há muito tempo, e ela não está separada numa secretaria, ela está dentro do Ministério da Economia, né, com essa diretoria de gênero, olhando para os impactos da política econômica sobre gênero, construindo um orçamento de gênero, coordenando a atividade dos ministérios. Esse tipo de exemplo, né, a gente tem que olhar isso de maneira central, né, e pensar na radicalidade que isso traz para a discussão numa proposta de governo progressista aqui no Brasil. O exemplo do Chile e como está entrando na Constituinte, a Constituinte paritária que foi conseguida de novo por causa das mulheres que foram para as ruas, né? E digamos assim, quase que impuseram isso para os partidos tradicionais nesse processo e que tem discutido economia do cuidado. A Colômbia agora colocou, né, a Prefeitura de Bogotá também criou um programa de economia, criou um sistema distrital de cuidado. A gente no Open Society está trabalhando muito com elas. A gente também trabalha com o governo da Argentina. Então, esses são exemplos que eu acho que são fundamentais, ou seja, que passa por reconhecer uma nova visão sobre a desigualdade, que é a questão de gênero, que estava invisível, muito invisível do debate, reconhecer os sujeitos que justamente esse olhar para a desigualdade cria, né, e emergem, e dá o protagonismo para esses sujeitos para liderarem esse processo. Né? Então, o segundo tema, acho que passa também muito por isso, é a questão racial. E acho que também num sentido muito parecido, quer dizer, a desigualdade, se o tema de cotas foi uma grande vitória do governo Lula, e de novo, uma conquista do movimento negro durante o governo Lula, é importante lembrar que esse não era um tema pacífico na esquerda quando o Lula ganha a eleição. A gente hoje naturaliza isso. Isso era um tema difícil, era, de novo, muita gente dizia que era um tema importado, né? Que a gente na esquerda dizia que isso ia radicalizar o racismo no Brasil, etc. Isso é um tema que o governo peitou, né? Mas que, de novo, vinha de maneira absolutamente lateral, quer dizer, a pensar a centralidade da questão racial no Brasil, de novo, no país de maioria negra, enfim, que até hoje não tem um museu decente da escravidão no Brasil, quer dizer, esses temas não podem estar fora da agenda completamente central. Olhar para o impacto das políticas econômicas na população negra é algo que nunca foi feito do ponto de vista do governo, e não pode deixar de ser feito. A gente não adianta, não faz sentido ganhar as eleições para ter um governo que não coloque a centralidade da questão racial em todas as suas políticas e feitas a partir dos negros. E acho que aí o tema das cotas traz uma outra questão também, que é do novo sujeito, que é não apenas porque a gente está olhando, ou também a gente está olhando para isso agora, justamente porque há uma nova geração de pesquisadores, intelectuais, ativistas, políticos, formados nas universidades por causa das políticas de cotas, muitas vezes, que que faz com que os outros pesquisadores negros, que acho que estavam muito sozinhos, se veem, né, em companhia, eu acho, desses novos sujeitos, e que essas pessoas têm que ocupar postos chaves no novo governo para justamente conduzir essa transformação. O Fausto falou do esforço que foi feito para a aprovação do auxílio emergencial, na maneira como foi, e dos atores que estavam participando, e como isso não é uma política do governo. Um dos principais atores no Congresso brigando para que mãe solo tivesse o auxílio em dobro, e para aprovação do auxílio de R$600, foi a Coalizão Negra por Direitos. Isso é uma novidade. É uma novidade que o movimento negro esteja lá disputando política social dessa maneira, que esteja discutindo o tema dos trabalhadores precarizados de aplicativos. Essas são as agendas do movimento negro hoje no Brasil.
né? Não são apenas... E a gente não pode nunca reduzir que isso é uma questão identitária. Esses são os agentes que estão trazendo à tona as grandes desigualdades, olhares novos, e que vão permitir que um governo progressista possa encarar esses temas com a radicalidade que eles necessitam, né? Finalmente, acho que tem a questão climática. E aí, eu deixei a questão climática por último, por alguns motivos. Primeiro, porque acho que é impossível discutir o tema climático hoje sem reconhecer que existe uma disparidade enorme na maneira como o tema climático é discutido nos Estados Unidos, na Europa, e como é discutido no sul global, particularmente no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa hoje, é impossível discutir clima sem falar de emprego, sem falar de questão racial, e sem falar racial mais nos Estados Unidos, né? E sem falar de questão de gênero, né? Essas coisas estão absolutamente conectadas. O plano de 3,5 trilhões de dólares que o Biden apresenta e que tem, claro, um impulso primeiro climático, ele é uma conquista do movimento de mulheres e do movimento negro americano, porque incluiu essas pautas no repensar da infraestrutura humana e física dos Estados Unidos que esse plano propõe. Quer dizer, o plano não só cria uma infraestrutura gigantesca para carros elétricos, para a transição energética do país, mas ele cria uma infraestrutura gigantesca para creches, cuidado de crianças, né, educação e questões que justamente pensam em como para estabelecimento de licença parental, particularmente maternidade, que os Estados Unidos não tinham licença maternidade nacional, ou enfim, muitos estados têm até 15 dias, quer dizer, é uma vergonha. Então, esse tema tem entrado justamente nessa articulação de clima, com uma visão de transformação da sociedade a partir dos desafios que as mudanças climáticas trazem, mas tendo a centralidade de raça e de gênero e de desigualdade, né? Eles mostram, e aqui no sul global, quando se discute o tema climático, parece que a gente está falando de conservação de floresta, eventualmente de adaptação às mudanças climáticas, é um tema técnico, né, muito mais do que político, é um tema discutido principalmente por brancos, né, mesmo no Brasil, é um tema discutido por brancos do Sudeste, né? A gente precisa entender o que significa no Brasil discutir clima, com a Amazônia sendo a região, sem dúvida, mais importante globalmente para esse debate, mas a região com os piores índices sociais do Brasil. Não dá para a gente discutir clima no vácuo, né? A gente tem que conseguir unir esse debate, e aí os sujeitos sociais que têm que reivindicar isso são justamente os sujeitos que estão, assim, se a gente conseguir unir esses debates, a gente vai também ajudar a ter sujeitos sociais reivindicando isso que vem das camadas mais pobres. E aí reivindicando esse debate a partir justamente de um olhar de ação climática que tenha a redução da desigualdade e as perspectivas de gênero e de raça muito claramente constituídas, né? A gente tem que ter uma clareza, quer dizer, existe um projeto possível para a Amazônia, que é um projeto de desenvolvimento com a floresta em pé, que não é isolar a Amazônia, congelar a Amazônia, né, e manter lá esses piores índices sociais, mas que não é a destruição, que também aumenta a desigualdade que a gente tem visto atualmente, né? Não, a gente não vai conseguir preservar a Amazônia mantendo a miséria na região, e a gente não vai erradicar a miséria destruindo a floresta. Essa ideia é uma ideia absolutamente central para a gente pensar um projeto de país que tenha redução das desigualdades de renda, né, de raça e de gênero como central, né? Então, mas eu acho que nesse campo, se no campo de raça e de gênero os sujeitos estão mais claros, nesse campo é um campo onde a gente precisa colocar o discurso, precisa ter claramente qual é esse projeto para conseguir impulsionar, eu acho, sujeitos que estão invisibilizados. A gente tem apoiado grupos na Amazônia, principalmente urbanos, que têm feito esse debate lá, mas que são invisibilizados muitas vezes porque a gente dá voz muito mais a quem vem do Sudeste para falar desse tema, e aí com essa perspectiva muitas vezes mais tecnicista do problema, do que a visão política que é necessária. Então, o que eu acho que, assim, a ideia geral que eu queria colocar aqui é que esses dados de desigualdade que o Fausto traz, essa radical, abissal desigualdade que a gente tem, ela pode ser enxergada por muitas lentes. As lentes com as quais a gente enxergou a desigualdade
digamos assim, na construção da democracia brasileira até o começo dos anos 2000, foram o que impulsionaram sujeitos políticos que estão na base da enorme transformação que os governos, que aqueles governos trouxeram, né, para o país. E que eu acho que a nova república, até o governo Dilma, trouxe para o país. A Constituição e o processo constituinte, os governos todos, o governo Fernando Henrique, o governo Lula, foram, mais ou de maneira maior ou menor, um arco que conseguiu produzir uma mudança gigantesca na nossa sociedade por meio de transferência de renda, por meio de criação de política de educação, de saúde. Hoje, a gente é capaz de ter novas lentes para essas desigualdades. A gente é capaz de olhar a lente com a lente de gênero, com a lente de raça, e com a lente do desafio maior da nossa geração, que é o desafio climático, né? E essas lentes estão produzindo novos sujeitos que têm que ser protagonistas dessa mudança, né? Não, e isso nunca pode ser reduzido a questões identitárias, a questões menores, a questões de uma esquerda, digamos assim, preocupadas com uma determinada elite. Esses são os grupos que têm conduzido as principais mudanças na América Latina na volta de governos progressistas ao poder, né? E onde eles não têm conseguido, são justamente espaços onde eu acho que esses governos não têm conseguido fazer tanta diferença, né? Então eu acho que esse desafio, olhar para essas novas lentes, reler as desigualdades, compreender esses novos sujeitos e pensar um projeto de governo que possa, né, restabelecer a visão democrática de país, mas, sobretudo, a prioridade para a desigualdade, mais a desigualdade vista como ela está sendo vista em 2021, acho que tem que ser a prioridade do debate progressista atualmente. Então, muito bom poder estar aqui, muito bom discutir, enfim, com o Fausto, na presença da Tainá, que tem liderado muitas dessas questões como urbanista e como vereador agora. Então, é um prazer enorme poder trazer essa discussão e debater com vocês. Gente, já tem o chefe da Casa Civil e o nosso ministro do Trabalho aqui. Nesse dia, que aula, quanta aula. Pedro traz um debate super avançado, né, gente? Antenado com tudo que a democracia internacional vem formulando, vem produzindo, o debate da transição ecológica. Já tive a oportunidade de falar com o Pedro sobre isso e com outros intelectuais aqui do campo progressista sobre como é que nosso presidente Lula precisa entender a agenda Biden da transição ecológica e traduzir isso nas nossas dificuldades e nosso sentido aqui dos trópicos, nosso sentido da Latinoamérica. Quais são os desafios da América Latina hoje? Eu acho que conduzir esse processo na América Latina só um líder capaz de tudo que Lula já foi capaz de fazer, e acho que esse é o momento, acho que essa é a janela já iniciada em grande contexto, e quero parabenizar aqui o contexto generificado da agenda democrática da América Latina que Pedro nos traz, e sem dúvida posicionar Chile, Argentina e Uruguai, né, como esses três principais países que estão aí na discussão da economia do cuidado, da economia circular de gênero, de como é que a gente estuda e pensa a desigualdade a partir não só do debate generificado, mas também na discussão de raça e dos povos originários, como é que a gente insere também a agenda da floresta, você não falou, né, de forma stricto sensu, mas trazer a pauta da Amazônia, sem dúvida alguma, trazer um debate sobre como é que a gente insere melhor e posiciona melhor nossos afro-indígenas, como diria Lélia Gonzalez, uma grande referência aí do movimento negro, esse povo afro-latino-americano. Quero conduzir agora o bloco de perguntas. Quero pegar aqui o auxílio luxuoso do nosso pessoal aí do backstage e falar aqui a primeira questão colocada, que foi do Roberto Leite. Ele pergunta para nós: como sair deste ciclo vicioso de pobreza e agora com a MP 1045, uma tragédia, onde na prática acabam com o salário mínimo, ou seja, menos dinheiro na economia. Antes de passar a palavra aqui aos queridos, quero que vocês reproduzam um pouco o sentido já de 2023, né? Eu comecei lá na minha fala para o Pedro, entendendo quais seriam os principais
especificamente para Fausto, né, entendendo o recorte de trabalho e pacote econômico, entendendo que haverá necessidade de um pacote econômico inicial que nos retire do ostracismo e, obviamente, da provável recessão que estaremos nesse comecinho de 2023, e a grande cena dos precarizados, entendendo que dentro desses precarizados a gente tem uma ampla maioria precarizada, desempregada, preta, com baixíssima escolarização, com uma altíssima desescolarização. A gente está aqui num mandato que é muito territorializado, e aí eu quero já passar o panorama aqui de uma das maiores cidades do país, né, onde as taxas de desescolarização, de ausência, de evasão escolar é muito grande. Então, quero que o Fausto se dedique um pouco a pensar como é que a gente equaciona miséria grande, baixa escolarização e, obviamente, ausência aí de melhores posicionamentos no mercado de trabalho. E para Pedro, especificamente, queria que você ponderasse aí quais são os caminhos urgentes para a gente contar com esse equilíbrio de raça e de gênero já nos primeiros anos de governo. Quero falar aqui para vocês, né, acho que pode desdobrar nas duas respostas, um comentário da Maria Regina Paiva Duarte, obrigada por estar nos acompanhando, Maria. Não há como pensar projeto de país sem levar em conta as desigualdades de raça e gênero. A desigualdade de classe não existe no vazio, ela tem gênero e cor, complementando aí o que a gente já está discutindo e desdobrando aqui. Com a palavra, Fausto. Opa, Tainá, obrigado. Primeiro, é um enorme prazer debater com o Pedro, porque o Pedro trouxe uma reflexão que eu acho que a gente precisa olhar com bastante atenção. Ele estava falando aqui, eu por tempo cortei um monte de dado, né, Pedro? A vida é assim mesmo. Mas só para você ter uma ideia do que a gente está falando. Por exemplo, um negro no Brasil ganha, em média, metade de um branco. Isso é um dado real, né, assim, de desigualdade. Uma mulher no Brasil ganha 25% a menos do que um homem branco no Brasil. E aí algo que assusta muito, né, um trabalhador de nível superior, ele ganha 3 vezes mais do que um trabalhador que não tem nível superior. Isso só pegando renda do trabalho, né, só pegando um aspecto, né, para ver o quanto isso é sensível, o quanto esse debate da desigualdade, ele tem cara, ele tem cor, ele tem gênero, e é muito importante, ele tem idade também, porque você vai ver que a questão da juventude, uma taxa de desemprego que beira acima dos 40%. Então eu acho que são fundamentais a gente trazer esses elementos para debater. E a outra questão, Tainá, que eu acho que a gente precisa olhar um pouco, é conseguir, eu acho que você fez uma fala muito interessante, o Pedro também, que é esse debate que a gente precisa transcender a ideia de que a oposição, né, ao termo desigualdade é a igualdade. Na verdade, a oposição, ou pelo menos do ponto de vista político do termo desigualdade, é equidade. Né? Nós precisamos buscar os desenvolvimentos e os equilíbrios a partir das realidades efetivas, né? Das realidades locais, territoriais. Então é muito diferente falar da Amazônia de falar da periferia de São Paulo, é muito diferente falar do norte, do interior do Nordeste, ou da periferia de São Paulo, ou da periferia do Rio de Janeiro. Nós temos que levar em consideração isso, acho que isso é fundamental para a gente pensar. A outra questão é a gente olhar as realidades, né, de fato. Quando a gente lembra, quando a gente estava falando, você me pergunta sobre a questão de como é que a gente vai dar esse salto, né? Bem, eu tive bons professores na minha vida, bons professores na universidade, na vida, mas muitos professores na vida. Eu me lembro muito do Almir Cair. Almir Cair, para mim, é uma referência nesse debate sobre desigualdade. O Almir Cair tinha uma fala muito simples. Ele dizia, olha, nós precisamos construir uma economia de baixo para cima. Construir uma economia de baixo para cima é ter clareza que o pobre, quando ele entra na economia, ele muda o desenvolvimento econômico. Ele muda o desenvolvimento econômico porque ele potencializa o mercado, potencializa a compra, potencializa a produção, mas mais importante do que isso, ele muda a realidade social do seu território, que não acontece necessariamente com a mesma velocidade, tanto na classe média e muito menos na classe alta. Quando a renda concentra, normalmente a mudança social, na verdade, você tem uma visão mais conservadora de sociedade, a sociedade se paralisa. Quanto mais você acumula no topo, mais a sociedade vai se estamentando. Quanto mais você viabiliza e dinamiza a base, mais a sociedade se transforma. E não é à toa,
não vou falar de nenhuma fala muito comunista, não, muito de esquerda. O Biden falou isso. Quando o Biden disse a importância dos sindicatos para a distribuição de renda e para a criação do dinamismo da economia americana, era isso que ele estava dizendo. A viabilização de ampliação dos salários que viabilizaram você criar uma classe média que impulsionou uma nova sociedade. A gente esquece que a sociedade americana em 1929 era uma sociedade pobre. Né? Os Estados Unidos era um país pobre no primeiro quarto do século XX. E o que o transformou? Né? Claro que tem longas discussões, mas não há a menor dúvida que a discussão da distribuição de renda, de alguma forma, né, que não necessariamente é do jeito que a gente olha, ela foi importante. A outra questão ou seja, bombar por baixo. Nós precisamos criar mecanismos de melhorar a condição de vida da população mais pobre e, a partir disso, construir uma proposta de desenvolvimento econômico. É o inverso. Às vezes a gente o tempo todo fala, vamos construir uma política econômica para melhorar a vida das pessoas. Não. Nós vamos melhorar a vida das pessoas. E essa base vai reorganizar a nossa proposta econômica. É uma visão. Nós precisamos tirar um pouco os economistas do centro do debate e trazer uma outra visão de desenvolvimento. É só aí, de fato, que a gente pode fazer com a radicalidade que o Pedro levantou. Virar o ciclo passa por um outro olhar. A outra questão que eu acho que a gente precisava olhar com bastante atenção é olhar que talvez o mundo mudou, né? A gente tem, às vezes, uma visão de que nós vamos usar as mesmas ferramentas dos anos 80, dos anos 90, dos anos 70, e elas vão dar os mesmos resultados. Elas não vão dar. Olhando para onde está o dinamismo da economia, ele não está nas grandes empresas. O dinamismo da grande economia está nas pequenas e microempresas. Né? E as pequenas e microempresas que estão empregando essa mão de obra, ou esse trabalhador que ganha menos, esse trabalhador negro, esse trabalhador mulher, eles não estão nas grandes empresas, nas grandes multinacionais. Até porque as multinacionais, nós sabemos o quão preconceito ela carrega nas escolhas dos seus cargos, nas escolhas das suas equipes. Então você precisa olhar para a base, e olhar para a base também é olhar para a base empresarial. Nós precisamos ter um olhar diferente. É diferente, e aí nós temos que resolver, o Pedro falou muito nessa nossa discussão, e tem uma pergunta aqui da questão de classe, a questão de gênero, a questão racial, e eu quero trazer um outro elemento. Nós trabalhamos com a ideia de classe, com a ideia de que trabalhador é trabalhador assalariado, né? É trabalhador que está vinculado a uma empresa, né? Isso não é exatamente assim hoje. A gente, às vezes, eu particularmente tenho muita restrição ao termo empreendedor, acho que empreendedor é uma outra coisa. Agora, eu pego aqui o rapaz aqui, o dono da padaria do lado da minha casa, lá que eu vou comprar pão todo dia. Gente, ele tem um empregado, trabalha ele, a mulher, o filho e o empregado. Aí eu chamo ele de empresário. Será? Ele trabalha todo dia das 4 horas da manhã às 10 horas da noite, e eu chamo ele de empresário. Essas mudanças de percepção são importantes. Né? O menino que anda de bicicleta entregando, ele não é empreendedor não, gente, ele é empregado daquela empresa. Né? Agora, aquela senhora que faz o bolo e vende o bolo dela na frente da estação de trem, ela é uma trabalhadora, ela não é uma empreendedora, ela não é um empresário. Agora, como é que eu garanto direito para ela? Como é que eu universalizo o direito trabalhista? Como é que eu universalizo o direito, entendo o trabalho, os direitos do trabalho como algo universal? Em nenhum lugar da nossa Constituição diz no artigo 7º que aqueles direitos que estão lá é só para o trabalhador carteira azul. Mas é difícil, é complicado. Gente, será que é? Será que nós não podemos, enquanto sociedade, decidir que a proteção à velhice é uma coisa importante e que não interessa se você contribua ou não, quando você chegar aos 65 anos, você vai ter o direito a uma aposentadoria, nem que seja de um salário mínimo. Eu falei da questão da licença da maternidade, mas é óbvio. Se a creche é um direito universal, está lá na lógica da construção do direito à educação, né? Se a proteção à maternidade dentro do posto de saúde, em toda a campanha ali de redução da mortalidade materna, por que a licença maternidade não é universal? São perguntas reais que a gente precisa fazer e resolver com propostas concretas. Para mim é básico, Tainá, assim, tem um dado muito interessante. Quando a gente olha a desigualdade no Brasil, ela tem um tamanho, esse tamanho absurdo que a gente fala. Quando a gente coloca os direitos sociais, essa desigualdade cai muito. Né? Aí quando a gente coloca imposto,
o nosso sistema tributário é extremamente desigual, a nossa desigualdade sobe. Né? E quando a gente transfere renda direta, a nossa desigualdade cai de novo. Gente, a gente sabe qual que é o caminho. Agora, a questão é como fazer os acordos políticos, as forças necessárias para implementar as mudanças que precisam ser feitas. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Agora, o que nós não podemos perder é a referência. Eu vou insistir de novo. Às vezes a gente se prende ao mundo monetário e mercadorizado. O mundo de direitos não é um mundo mercadorizado. Se a gente privatizar a saúde, a desigualdade cresce. Se a gente privatiza a educação, a desigualdade cresce. Né? Então, você não mercadoriza direito social. Isso é básico para nós. Né? Na outra ponta, a gente precisa, eu vou terminar dizendo, a gente precisa olhar com atenção as formas de organização dos trabalhadores de outros sistemas. Né? Como eu insisti, né? Economia solidária é um exemplo, economia de Francisco, economia feminista, economia dos cuidados, e ela está aí. E não necessariamente ela precisa ser monetarizada como as pessoas imaginam. Nem não necessariamente precisa transformar isso em dinheiro real. Né? A economia de cuidados é um exemplo disso. A diferença que faz você valorizar o cuidado da criança, o cuidado do idoso. E esse cuidado da criança e o cuidado do idoso passa, por exemplo, por uma família que tem um idoso, que tem uma criança, em que eu viabilize renda para o núcleo familiar. E eu não viabilize renda para a mulher, ou para o homem, ou para o mercado de trabalho. Uma das coisas que a gente viu na inclusão, na educação recente, no governo Lula e Dilma, foi que quando o pai está empregado, a mãe está empregada, o chefe de família, ou a chefe de família está empregada, o jovem permanece na escola. Quando o chefe de família ou a chefe de família perde o emprego, o jovem vai para o mercado de trabalho e larga a escola. Então, são coisas que a gente precisa ter clareza. Se a gente olha com cuidado, que a economia de cuidado é algo fundamental, nas duas pontas da existência humana, quem vai fazer essa economia de cuidados tem que ter a garantia da sua sobrevivência. Alguns estados americanos, por exemplo, em vez de você ter uma creche tradicional, você garante renda para a avó. Né? Os latinos lá têm muito para a abuela, né? Os latinos têm muito isso. Alguns estados americanos hoje pagam para a avó, garantem renda para essa avó que faz o cuidado. Cuidado de quem? Do idoso e o cuidado da criança. São alternativas de política que nós temos que pensar. Né? E que não significa que você monetariza, significa que você dá condição para aquele idoso, ou para aquela mulher, ou para aquele... de fazer o que ele já faz, né? E ter uma vida digna a partir disso. Eu acho que são debates outros que a gente precisa inovar e tem um caminho muito interessante aí pela frente. Muito bom. Obrigada demais pela participação aqui, Fausto. Quero passar, então, a palavra e aproveitar para pedir as considerações finais também e responder algumas questões e provocações aqui que li. A palavra, Pedro. Obrigado, Tainá. E obrigado, Fausto. Super interessante também as suas reflexões agora. Assim, acho que aprofundando um pouco os dados que você tinha trazido, né? Eu acho, assim, do ponto de vista acho que tem duas questões que a gente precisa olhar. De um lado, são quais as políticas públicas que a gente necessita para colocar a desigualdade, quer dizer, e as desigualdades como centrais num novo governo, né, um novo projeto de país, etc. Eu acho essas são discussões importantes e que acho que basta, assim, ter um lado que é olhar experiências que já têm sido feitas, tanto no nível local, aqui no Brasil, quanto coisas que dariam para aprofundar, que foram feitas em outros governos, mas principalmente que têm sido feitas em outros países. Né? Acho que, de novo, olhar para o que está sendo feito na Argentina, o que está sendo feito no Chile, na Colômbia, nos Estados Unidos, enfim, acho que tem muitos lugares onde esses debates estão bastante avançados e a gente precisa, precisa aproveitar essas experiências, mas isso, para mim, é o menos importante. Quer dizer, acho que o desenho dessas políticas públicas, ele está dado, e acho que de novo, uma questão de priorização. Acho muito mais importante que isso, nesse momento, é reconhecer a centralidade desses atores. É a política, mais do que as políticas públicas. Né? De novo, se a Argentina tem, hoje, um plano e tem uma centralidade no tema de gênero nas políticas públicas que estão sendo feitas, né, pensado a economia a partir da questão de gênero,
Isso se dá por decisões políticas, pela paridade, pela inclusão, pela criação de um departamento de gênero no Ministério da Economia, né? E a mesma coisa para o tema racial. Se a gente não tiver as pessoas negras liderando esse processo, acho que é muito, para mim, assim, se tivesse que colocar um lema, é o Emicida falando, permita que eu fale, não minhas cicatrizes, né? Acho que a gente que precisa são esses sujeitos políticos liderando e sendo protagônicos dessa transformação. Né? A gente, no governo passado, e, claro, o tema racial foi um tema fundamental para várias discussões que eu levantei quando estava no governo, a agenda de drogas, a agenda carcerária, né? Enfim, de olhar redução da questão carcerária, o tema da violência e da questão de homicídios, todos esses temas que eu trabalhei com afinco, assim como o tema de gênero. Mas era principalmente um governo de homens brancos pensando, né, bem intencionados, digamos assim, pensando sobre esses temas. Não pode ser isso de novo. Tem que ser um governo protagonizado por pessoas negras, por mulheres, com essas agendas novas, em tensão com todo o resto. Quer dizer, vai ser um governo em tensão, é evidente, né? A gente precisa reconhecer isso, esse é o ponto. Quer dizer, como foi o passado? A gente convivia com ministros extremamente conservadores e disputava essas agendas o tempo inteiro, né? Algumas a gente ganhava, algumas a gente perdia, algumas a gente ganhava dentro do governo e perdia quando ia para o Congresso, algumas a gente perdia dentro do governo e ganhava quando ia para o Congresso. Isso tudo o governo foi um governo em disputa e será de novo. Se reconhecendo que será de novo um governo em disputa, que não vai ser, né, e nunca será, né, e principalmente um governo progressista não pode ser um governo de mentes iluminadas traçando as políticas públicas perfeitas que vão ser implementadas, né, pelos burocratas bem instalados, mas sim uma disputa constante de forças distintas, de forças conservadoras que vão integrar esse governo, né? Se esse é o caso, se a gente, de fato, quando a gente reconhece isso, a gente entende que a gente precisa armar bem, né, o lado que vai defender a questão racial, a centralidade da questão racial, a centralidade da questão de gênero para todos os aspectos, né, que foram pensados para a cultura, para a educação, para a saúde e principalmente para a economia. Né? Também para a violência, enfim, para o tema da segurança pública, vários, mas principalmente para a economia, para repensar isso. Né? E aí eu acho, de novo, acho que o tema climático me preocupa mais por não enxergar tão facilmente quais são os atores. Aí eu acho que a gente precisa, sim, de uma provocação para esse debate, acho que de lideranças políticas, né? A própria fala recente do Lula sobre esse tema climático, foi numa entrevista para uma televisão estrangeira, muito positiva, que acho que coloca esse tema climático nesses termos, né? E o olhar para a Amazônia nesses termos, né? E, de novo, acho que, sem dúvida, a gente precisa ter indígenas também com papel protagônico, mas não é só isso. Né? A gente está falando das pessoas, né? A Amazônia é 70% urbana, né? A gente tem que ter um projeto para a Amazônia que leve isso em consideração, que dê voz a essas pessoas e que reconheça que a Amazônia é a região com os piores índices sociais no Brasil e é a região que pode nos dar a oportunidade real de pensar um desenvolvimento, de contribuir para a tragédia climática global, de pensar um desenvolvimento a partir das riquezas da floresta. Né? E aí a gente precisa de liderança para isso. Né? Esse é um tema que não virá, e as pressões contra ele serão gigantescas. Então, o que eu acho que o momento agora é um momento claro de formulação em todas essas áreas. A gente precisa, né, ter formulação, não pode, né, as políticas públicas não estão bem desenhadas, mas é sobretudo um momento de construção das forças políticas que vão entrar na disputa. A disputa, quer dizer, evidentemente que Bolsonaro pode ser reeleito, Bolsonaro pode dar um golpe, etc. Mas se forças progressistas ganharem no ano que vem, elas têm que estar preparadas para uma disputa gigantesca, né? As forças conservadoras virão de forma ainda mais forte do que vieram em outros momentos. E é para isso, a minha preocupação maior para pensar nos desafios da desigualdade que a gente tem que lidar no Brasil é em fortalecimento desses sujeitos políticos que vão fazer a disputa
quando chegar o momento de um governo progressista no país. Uou, esses ministeriáveis aqui, hein? Quero falar que a gente, claro, essa super aula vai ficar gravada no YouTube, nos canais do Instituto Lula. Toda terça a gente se encontra para um debate potente aqui. Quero agradecer a Fausto, quero agradecer a Pedro. É óbvio que essas provocações todas, todo esse acúmulo, precisa figurar no nosso projeto de reconstrução, no nosso projeto revolucionário de nova democracia brasileira, porque é assim que a gente precisa pensar a próxima quadra. Como é que a gente reconstrói a democracia que foi massacrada, dilapidada, desconstruída e retirada de seu sentido original da Constituinte de 88, e pensar os temas da vanguarda, que foi, acho que, o grande sentido. A gente passou por não monetização da vida, a gente passou por economia circular, a gente passou para economias transversais, economia do cuidado, a paridade de direitos, inserindo gênero e raça com centralidade. A gente falou de muita coisa que vai ficar gravada aqui nos próximos momentos e nos próximos cenários. Esses serão pontos urgentes e fundamentais. Obrigada demais, queridos. Encerrado o nosso encontro aqui. Axé pra quem já até. Não, axé pra quem já axé, até pra quem já até. Abraço.